Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula de nivelamento, tá? Não sei como essa aula vai ser disponibilizada, vai ser apresentada. Eu estou gravando essa aula aqui para os meus alunos, para os meus mentorados, como aula introdutória inicial, além do nivelamento e das aulas teóricas que eu já faço um a um. Então, estou fazendo esse nivelamento porque é algo básico que não necessariamente é muito ensinado, é muito propagado aqui e que eu acredito que seja de muita utilidade no Day Trade. Tá? Eu vou passar pelos conceitos de análise técnica, um pouco de price action, um pouco de marcações de zonas. Não tem nada de enfeite aqui, não tem nada que você vai ser um analista e não um trader. Eu quero passar realmente o que importa aqui para vocês, tá? Então, bora lá continuar aqui. Bora começar. Eu tô com um guideline, eu tô com um roteirinho aqui e bora seguir, tá? Já adianto, turma, que não vai ter nada de slide, não vai ter nada muito bem produzido. Eu quero realmente construir um raciocínio junto com vocês e desenvolvendo ele de forma aqui natural, tá? Bom, bora começar antes de eu compartilhar a tela e já começar aqui aquela dinâmica, né? Essa coisa frenética de dar aula. Bora passar um pouco do que é o mercado, né? Do que é a análise técnica, enfim, do que é o price action. Turma, a gente vai fazer a análise do preço, tá? Price action vem a ação do preço, análise técnica é a análise do preço. Então, tudo gira em torno do preço, das movimentações de um ativo, seja ele ações, seja ele Bitcoin, seja ele índices, seja ele commodities, tá? A gente vai sempre analisar o movimento do preço, tá? E o que é o preço, porque no índice você pode ver cotado ali 134.500 pontos, Ambev cotada a R$ 15, Vale cotada a 60. O preço, pessoal, é o resultado do consenso das pessoas, do consenso de todos os participantes do mercado, tá? Então, há pessoas sempre querendo vender, há pessoas sempre querendo comprar. Para o mercado funcionar, a gente tem que sempre ter esses dois participantes. Então, entendam que a todo momento há alguém querendo vender e há alguém querendo comprar. Quem está certo, não importa, tá? Não tem como a gente dizer. Contudo, o equilíbrio entre a demanda de compra e a oferta de venda é o que gera o preço, tá? Então, bora lá, quando o consenso é de que o preço de algo está muito barato, as pessoas vão querer comprar esse ativo, não importando o quão no curto prazo ele cresça. Então, se o consenso, vamos supor que o preço do índice é 100 mil pontos, tá? E ele hoje está cotado a 50, cara, se está 50, se está 60, 70, vai ter gente comprando. Então, quando há uma procura muito enorme por um ativo, tá? O preço tende a subir, porque há pessoas querendo comprar a cada renovação de máxima, não importando onde ela esteja, porque a tendência é que ele vá subir. A mesma coisa é numa tendência de baixa. Por que o mercado cai em crashes, por exemplo? Porque o índice saiu de 120 mil pontos, bateu ali, se não me engano, 60 mil lá no crash. Bora dar uma olhada aqui. Ibovespa, lá no crash do Corona, ele chegou a bater 62 mil pontos. Cara, por que isso aconteceu? Por que caiu tão rápido e de forma tão grande? Porque, turma, ninguém estava nem aí para o preço do índice. A galera só queria se desfazer. Então, poxa, a ação que ele comprou tá cotada a R$ 50. Cara, não importa se ela tá 50, se ela tá 45, 40, 35, 30. A galera só quer vender. Vai vender no mesmo do prejuízo, vai querer vender para tomar lucro, vai querer vender para se desfazer da posição no 0 a 0, enfim. Quando há uma oferta muito grande, a galera vai querer vender e o preço vai querer cair, tá? Então, turma, entendam que não há nada de misterioso no mercado, não há teoria da conspiração, não há um big player que domina o mercado, enfim. O que há no mercado é um consenso sempre de preços das pessoas e das instituições, tá? E as instituições não deixam de ser pessoas. Por mais que hoje no mercado esteja muito computadorizado, tá?
existe muitos algoritmos, mas não deixa de ser pessoas de instituições ali mandando, tá? No longo prazo, ainda é participação majoritária de pessoas que movem o preço, tá? E aí, pessoal, por que isso importa pra gente? Por que eu tô passando isso? Cara, o que é que se importa no day trade? Isso aqui, pessoal, é a base que você tem que ter de raciocínio por trás do day trade, tá? Porque as pessoas possuem vieses comportamentais, tá? Que são atalhos em nossa tomada de decisão. Esses vieses foram muito importantes. Não vão achando que vieses são coisas ruins. Se não fossem os vieses comportamentais, a gente não conseguiria tomar decisões básicas no nosso dia a dia. Então, sim, os vieses são importantes para a gente. Contudo, no mercado, eles podem nos atrapalhar. Enfim, o que são os vieses? São basicamente, turma, atalhos de decisão. São atalhos que o nosso cérebro toma para tomar a decisão de forma mais rápida, sem ter que raciocinar muito e gastar muita energia. Então, dado que o preço é o consenso das pessoas e as pessoas têm vieses, então há uma tendência padrão que os humanos respondem a uma certa situação. E como há uma tendência, vejam que não é certeza, é uma tendência de que certas pessoas vão responder a certas situações de uma maneira, então esses padrões vão aparecer no preço. Então, vejam que o mercado é o consenso do preço, tá? O mercado é feito de pessoas e pessoas têm vieses e esses vieses aparecem, tá? Aqui no preço. E nosso trabalho como trader é analisar esses padrões na dinâmica do preço, nas movimentações, para a gente encontrar oportunidades dentro desses padrões, tá? Padrões que possuem uma boa expectativa matemática. Não são padrões infalíveis, não são padrões que vão funcionar todas as vezes, mas que ao longo do tempo, se repetir uma amostra de tamanho grande o suficiente, eles tendem a ter um bom retorno, tá? Bom, turma, essa aqui só a parte introdutória, tá? Para vocês entenderem do que o preço é feito e qual é o trabalho do trader. Pessoal, o trabalho do trader é encontrar padrões e fazer dinheiro com esses padrões, tá? Seu trabalho não é fazer um trade lindo, não é pegar o início de uma tendência, sair no topo, tá? Não é também fazer um risco-retorno de 10/1 em todo trade, ter aquele print bonito, não. Cara, seu trabalho é identificar os padrões e fazer grana, tá? Você não precisa estar certo o tempo todo, você não precisa ter controle sobre o mercado, tá? Eu quis fazer essa introdução só para que eu não já começasse dando conteúdo e vocês não entendessem o porquê, o que é que está atrás desse conteúdo, entende? Bom, sem mais delongas, vou compartilhar aqui o meu monitor, tá? Eu vou usar aqui o Profit como ferramenta de desenho, como ferramenta de análise de exemplos também, tá? Enfim, bora lá, turma. Bora começar aqui pelo padrão da análise técnica, né? O padrão são a movimentação do preço e as três tendências do mercado. Turma, pensem comigo, o mercado, a qualquer momento, não importa o que esteja acontecendo, a qualquer momento o mercado pode estar fazendo três coisas. Ele pode estar subindo, tá? Ele pode estar caindo, certo? Ou ele pode estar de lado, certo? Então, o mercado, a qualquer momento, pode estar fazendo qualquer dessas três coisas. Não tem mais o que ele fazer. Ele está subindo meio devagar, mas ainda está subindo. Ele está caindo, mas meio devagar, está caindo. Ele está de lado, mas tem uma tendência minoritária, mas ainda está de lado. Então, no mercado, a gente tem três tendências principais. A tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateral, tá bom? Como é que a gente vai poder identificar essas tendências e por que é importante, tá? Para o trader, é importante você identificar qual tendência o mercado está para você saber qual é a maior probabilidade atual do mercado, qual é a melhor linha de ação, dado a localização atual do preço, e se você deve ficar de fora ou não. Então, identificar qual tendência está é muito importante para o trader. E eu arrisco dizer que para o trader iniciante, a coisa mais importante, a maior habilidade que você pode começar a desenvolver a partir de agora, tá? É a habilidade de saber identificar quando o mercado está lateral, quando o mercado não está fazendo nada. Por quê? Porque na maioria do tempo o mercado não vai estar fazendo nada, tá?
três maneiras principais de você identificar uma tendência, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é adicionar aqui uma média móvel, tá? Então você vai no Profit, digita média móvel ou vai inserir e você pode adicionar uma média móvel de 20 períodos, tá? É a mais padrão, é a mais básica que tem, vou deixar ela bem destacada aqui, tá? Então, a média móvel, uma de suas funções é identificar qual tendência o mercado está. Quando o preço está abaixo de sua média móvel, aqui, ele está em tendência de baixa. Quando o preço está acima da média móvel, ele está em tendência de alta. Quando ele começa a cortar a média móvel de forma sucessiva e não identificando nenhuma direção, ele está em tendência lateral. Então, o primeiro método é a média móvel. Quais são as médias móveis que geralmente a galera utiliza? A média móvel de 20, a média móvel de 200 períodos. Você pode utilizar essas duas para ter uma dinâmica da direção geral do mercado e a direção de curto prazo. Então, bora ver aqui, neste caso daqui do índice, a partir desse momento daqui. A partir desse momento, ele vem para baixo da média móvel de 200 e a média móvel de 200 fica descendente. Ou seja, o valor futuro dela é menor que o valor anterior, por isso ela fica com inclinação para baixo, tá? Tendo uma média móvel inclinada para baixo e você estando abaixo dela, você tem uma tendência de baixa, certo? Agora, você tem a tendência de longo prazo. A de curto prazo, a gente pode identificar pela média móvel de 20. Então, quando a média móvel de 20 indicar venda, tendo a média móvel de 200 também para venda, você pode fazer essa venda. Se a média móvel de 20 está indicando compra, mas a de 200 está indicando venda, você teoricamente não faz nada, tá? Então, a forma mais simples de você identificar qual é a tendência no mercado é utilizar as médias móveis. Se você quer ter uma visão mais ampla da tendência, você pode aplicar algumas médias móveis aqui. Tal, por exemplo, eu tenho essa aba do meu Profit, que eu tenho a média móvel de 20, essa azul mais clara, a de 50, essa cinza fina, a de 100 e a preta, a de 200. Tá? Então, eu utilizo para identificar a tendência primária do mercado. A primária é a de 200, tá? A intermediária vai ser identificada com a combinação da média móvel de 100 mais a média móvel de 50, tá? E a de curto prazo é a média móvel de 20 períodos, tá? Uma postura que você pode ter é só operar quando a tendência primária, a intermediária e a de curto prazo estiverem na mesma direção. Se qualquer uma estiver contrária, você pode escolher e não operar no mercado, tá? Ou também você pode somente operar na direção contra a média móvel primária de longo prazo, se ela estiver bem afastada, mas isso aqui já é outro contexto, tá? Na maioria dos casos, eu recomendaria isso aqui, você sempre trabalhar a favor dessas três tendências, tá? Então, uma forma de você identificar a tendência do mercado, o que é que ele está fazendo, é as médias móveis, tá? Há outros também indicadores, que são aqui o nosso segundo tópico, que, por exemplo, são outros indicadores de tendência, como, por exemplo, o MACD, pode também ser utilizado como tendência se ele está acima ou se ele está abaixo de sua linha central, usando o histograma também para identificar divergências, você pode utilizar, tal como vários outros aqui. O objetivo não é se aprofundar muito em indicadores, até porque eu nem utilizo eles, tá? Então, você pode se localizar no mercado, identificando a tendência por a média móvel ou outros indicadores. Porém, tem uma forma muito mais clássica, muito também melhor até, dependendo da sua experiência, que são os topos e fundos, tá? A gente pode identificar a tendência por topos e fundos máximas e mínimas, como? Por progressões, tá? Então, bora lá. Uma tendência de alta, pessoal, é caracterizada por uma progressão ascendente de topos e fundos. Então, se eu tenho um topo que é maior do que o topo anterior, então, por exemplo, esse topo daqui, opa, travou, tá voltando, esse topo 2 é maior do que esse topo 1, esse topo 3 é maior do que esse topo 2, então você tem no mercado com uma progressão de topos, ou seja,
topos ascendentes, você tem uma tendência de alta. Mas não só topos, também como fundos tem que ser ascendente. Então, bora lá, esse fundo daqui é maior do que o anterior e também esse fundo aqui é maior do que o anterior. Então, você tem numa progressão de topos e fundos ascendentes, você tem uma tendência de alta, certo? A tendência de baixa é caracterizada por o inverso, são topos e fundos descendentes. Então, esse topo daqui é maior, né? Na realidade, esse aqui é maior do que esse topo está menor, e esse aqui também está menor do que esse topo. Então, eu tenho uma progressão de topos descendente. Porém, não só isso, tá? Não só isso, você também precisa ter fundos ascendentes. Então, esse fundo é menor do que esse fundo aqui. Agora sim, você tem uma tendência de baixa. Rony, por que eu preciso esperar, além dos topos, os fundos também? Porque não importa se você tem topos ascendentes, se você tiver fundos não ascendentes, você não está em um mercado em tendência. Então, observa aqui nesse exemplo que esse topo é maior do que esse topo, tá? O topo do meio, e o topo da direita também é maior do que o topo do meio e que o topo da esquerda. Porém, esse fundo é menor do que esse fundo, tá? Que também está no mesmo nível desse fundo inicial. Então, aqui eu não tenho um mercado em tendência de alta, nem tenho um mercado em tendência de baixa. Aqui eu tenho um mercado indefinido, tá? Um mercado mais lateral. Então, prestem muita atenção quando vocês forem analisar qual força predominante é no mercado, porque não só topos, mas os fundos também são muitíssimos importantes, tá? Então, bora só reforçar aqui. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tendência lateral, sem progressão concreta. Então, nem os topos estão ascendentes e fundos, nem os fundos e topos também estão descendentes. Eles invertem, tá? Você também pode ter topos e fundos iguais, tá? Aqui já é uma tendência mais clássica, lateral, né? Mas, turma, como eu falei, é vida real. Nem sempre no mercado vai estar bonitinho aqui no mesmo nível. Entendam que não adianta você se fechar em um conceito muito fixo dentro do mercado. Ah, não, tem que ter a média móvel de 23,5 ali, ascendente, junto com o FIBO. Não, turma, analisem o básico. Não se feche em uma perspectiva muito básica, muito objetiva. Analise realmente o que está por trás, tá? Então, isso aqui vai te livrar de muita coisa. Então, se você está vendo um movimento como este aqui no mercado, você sabe que aqui o ideal é não fazer nada, principalmente para quem é iniciante, porque temos um mercado indefinido, certo? Então, a progressão de topos e fundos é a melhor forma que eu acredito que você possa utilizar para fazer esse mapeamento de tendência. Então, bora fazer isso aqui brevemente no índice, tá? Aqui, olha só, topos e fundos ascendentes, olha só, esse topo está maior que esse fundo está maior que esse fundo está maior que esse, ainda é uma tendência de alta. A partir desse momento ele marca um fundo no mesmo nível, então a partir desse momento você já está em uma tendência lateral ou indefinida aqui. Ele rompe esse topo, tá? Fazendo um topo ascendente, então ele inicia uma nova tendência de alta. A partir desse momento daqui, ele rompe esse fundo, então agora a gente está numa tendência também indefinida. Quando ele monta uma máxima aqui e rompe o fundo, agora sim ele está em tendência de baixa, tá? Topos descendentes, fundos descendentes aqui também, tendência de baixa, então aqui a gente procuraria por vendas em pontos de interesse. Aqui renovou esse fundo, tendência também de baixa nesse momento. A partir daqui ele já começou a ficar mais lateral, e aqui ele já renova outra estrutura. Então, você vê que você identificar qual é a força predominante vai te dar quais são os melhores pontos. Eu vou abordar isso de forma mais aprofundada já já. Mas se concentre aqui nessa análise de topos e fundos, tá? Então, os topos e fundos vão te gerar algumas informações importantes, que são as linhas de retorno e a linha de canal, tá? Se você tem um mercado fazendo topos e fundos ascendentes, você pode traçar uma linha de tendência conectando os fundos, tá? Então, por exemplo, uma linha aqui.
você também pode fazer uma linha de retorno aqui conectando os topos. Essas linhas vão te dar vão te mostrar onde a tendência está ancorada, qual é a força dessa tendência. Eles vão te transparecer a realidade, eles podem te facilitar identificar essa tendência. Então, quando ele estiver próximo da linha de tendência, ele tende a subir. Quando ele estiver próximo da linha de retorno, ele tende a cair. Não estou dizendo que vai, não estou dizendo que é uma regra, mas que ele tende, tá? Linhas de tendência mais inclinada tendem a ser rompidas mais facilmente. Linhas de tendência menos inclinada tendem a ser mais respeitadas, dependendo da quantidade de TOT, tá? Um rompimento de um canal, bora lá. Se você tem... Deixa eu apagar todos os estudos aqui. Olha só. Se você tem esse canal aqui e tem esse canal aqui, bora lá. Rompimentos de canais muito inclinados, por exemplo assim, aqui ele rompeu o canal, ele quebrou essa linha de progressão de topos. Rompimentos de canais muito inclinados tendem a ser sinais de exaustão, ou seja, a partir desse rompimento ele tende a falhar esse movimento. Rompimentos de canais menos inclinados tendem a iniciar um novo canal. Então, a partir desse rompimento, ele pode estar montando outro canal aqui, tá? E fazer uma nova progressão de topos e fundos no futuro, tá certo? Então, isso é muito importante para você analisar quais são os melhores pontos e qual a sua linha de ação para com a análise do preço, tá? Então, turma, a gente entendeu um pouco de tendência, entendeu de topos e fundos. Bora aprofundar um pouco mais. Bora aprofundar numa coisa que, na realidade, não é muito falada aqui na análise técnica e que muita gente se confunde. Que é a diferença, que na realidade são os topos e fundos verdadeiros e a diferença entre máximas e mínimas, tá? Na realidade, máximas e mínimas e topos, tá? Então, bora lá, turma. Eu faço uma diferenciação minha entre máximas e topos, tá? Qual seria essa diferenciação? Para mim, máxima é qualquer movimento 1, 2, 3, no qual a gente tem um candle que renova a máxima do candle anterior e o candle posterior tem uma máxima menor. Então, ele faz esse 1, 2, 3, tá? Para mim, uma máxima é quando ele faz esse padrão de chapéu, esse 1, 2, 3, certo? Uma mínima é o oposto, é quando o candle renova a mínima do anterior e o candle subsequente tem uma mínima maior, fazendo também esse chapéu aqui, esse 1, 2, 3, tá? Então, isso aqui, para mim, é uma mínima a partir e somente a partir desse momento, tá? Beleza, Rony. Agora, qual é a diferença entre topos e fundos e máximas e mínimas? Para mim, uma mínima, na realidade, para mim, um fundo é uma mínima que gerou um rompimento de topo, tá? Então, se você tem 1, 2, 3 aqui, essa mínima, após ela ser formada, teve um rompimento de topo, isso aqui para mim é um fundo, tá? Se você tem, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui, essa mínima não gerou o rompimento do último topo relevante, ela ainda continua sendo uma mínima aqui, tá? A mesma coisa são para topos. Topos são, para mim, máximas que, após elas serem geradas, houve um rompimento de fundo. Então, isso aqui, essa mínima aqui, só vai se tornar um fundo caso ocorra esse rompimento de máxima aqui, tá? E, na realidade, o topo, uma máxima aqui, nesse momento, só vai se tornar um topo se houver um rompimento dessa mínima aqui. Então, essa diferenciação entre máxima e mínima e topo e fundo é muito importante para, primeiro, você entender a tendência, entender onde ela pode ser revertida, tá? E também posicionar seus stops e alvos. Isso aqui muda o jogo, principalmente no índice futuro. Você saber diferenciar uma mínima de um topo para conduzir seu stop, por exemplo, numa venda, é muito importante, tá? Então, turma, bora lá revisar aqui. Então, uma mínima
não necessariamente é um fundo, e uma máxima não necessariamente é o topo, porque tem que haver uma quebra de estrutura, tá? E aqui a gente entra num conceito importante. Uma tendência de alta, tá? Uma tendência de alta só é revertida quando ocorre um rompimento de um fundo. Então, bora lá, bora aqui comigo. A gente tem esse ponto aqui, a gente tem esse outro ponto e esse outro ponto. A gente tem essa progressão aqui de máximas. Progressão de máximas e progressão de mínimas, a gente tem uma tendência de alta, certo? Rony, aqui ele começou a fazer uma progressão descendente de máximas e mínimas, como se fosse um outro canalzinho. A tendência inverteu? Não, porque anotem isso, uma tendência de baixa só vai ser revertida quando houver um rompimento de fundo verdadeiro. Então, se e somente se o mercado romper esse fundo, agora sim eu acredito numa tendência de baixa. Qualquer coisa além disso, qualquer coisa entre essa zona aqui, ó, vamos supor que o mercado está aqui nesse momento. Qualquer coisa entre essa zona, na realidade, eu estaria procurando por compras para que ocorra aqui uma reversão de tendência e possa continuar essa alta, tá? Lembrem que se o mercado está em tendência, a maioria das tentativas de reversões tenderão a ser frustradas, tá? Então, anotem isso. Em uma tendência de alta, só vai ser revertida se um fundo for rompido, e numa tendência de baixa, tá? Só vai ser revertida se um topo verdadeiro for rompido. E aqui a gente já entra num ponto importante, que são os pivôs, tá? Para mim, um pivô verdadeiro é somente aquele que rompe topo e fundo. Então, bora lá. Novamente, a gente está numa tendência de alta aqui. Turma, isso aqui é um pivô? Teoricamente, sim, Rony. Ele faz uma perna 1, uma 2 e uma 3, um ABC. Tá, mas para mim isso aqui não é um pivô verdadeiro. Isso aqui não é um sinal de reversão de tendência de uma MTR, tá? Uma Major Trend Reversal. Para mim isso não é, tá? É um conceito price action, não necessariamente eu estou dando aula de MTR aqui. Eu sei que é um conceito bem mais avançado, mas só para exemplificar, tá? Então, para mim, esse pivô não é verdadeiro, ele não identifica nenhuma reversão majoritária de tendência. Qualquer coisa aqui tende a falhar e ele tentar renovar a alta. Então, um pivô só é verdadeiro caso ele venha e rompa o fundo anterior, e aí sim faça essa dinâmica aqui de pivô de 1, 2, 3, de ABC. Tá? Numa tendência de baixa vai funcionar na mesma coisa, tá? Então, se o mercado aqui está caindo, se ele faz esse movimento aqui, não necessariamente eu não estou dizendo que não é para comprar, não, tá? Eu só estou dizendo que a tendência é que ele venha a respeitar essa zona daqui, próxima nessa perna, e continue a cair. Essa é a tendência, tá? Por quê? Porque estamos, olha o nome, nós estamos em tendência de baixa, né? Nós estamos caindo, tá bom? Então, essa diferenciação é muito importante. Porque, para eu saber quando uma tendência tende a ser revertida, quando eu vou inverter meu viés, e ponto 2, para conduzir os stops. Então, vamos supor que o mercado está na tendência de alta, aí você vai e compra aqui nesse ponto, ó, que eu estou grifando neste ponto aqui. Você tem algumas opções de stop. Você vai jogar seu stop aqui, ó, nesse ponto. Lá. Você vai jogar seu stop loss aqui ou aqui. O que é que você acha que é o ponto mais correto, tendo agora essa visão de topos e fundos? Cara, para mim, eu posso comprar, o mercado pode fazer isso aqui e depois fazer isso, e a gente ainda está apostando com a probabilidade alta. Por quê? Porque eu, Rony, só coloco meus stops dependendo do setup que eu estou operando, tá? Vai ter setups mais agressivos que você vai pôr seu stop em mínima mesmo, tá? Não nego isso, principalmente, sei lá, em lateralidades, em outro tipo de trade mais agressivo de momento. Mas eu costumo trabalhar com meu stop somente em fundos, no caso de compra. Então, se eu estou querendo comprar nesse ponto, eu não vou pôr meu stop loss nessa zona 1. Eu vou pôr meu stop loss nessa zona 2. Porque a probabilidade me diz que mesmo que ele faça isso, ele ainda tende a renovar a máxima. Porque a gente está numa tendência de baixa. Tudo bem? Então, isso aqui é muito importante para você conduzir seus stops. Então, vamos supor que
o mercado rompe essa máxima, aí ele monta essa mínima aqui, você vai conduzir, e o mercado está nesse ponto. Você vai conduzir seu stop para cá? Cara, até pode, mas há uma grande chance de você conduzir, ele fazer isso e depois fazer isso aqui e te deixar babando, chupando o dedo. Então, se você está apostando em uma tendência, está querendo pegar grandes movimentos, está fazendo trend following, tá? Eu te recomendo a pôr só stops em fundos verdadeiros, tá? Então, essa distinção aqui é muito importante, tá? E vai te pegar também. Então, por exemplo, se você tivesse nesse ponto aqui no mercado, não precisaria se assustar, não precisaria perder a dinâmica do preço. Por quê? Porque só vai ter uma reversão de tendência, ou a probabilidade indica, se ele perder esse fundo. Então, isso aqui vai te ajudar a identificar quando parar de comprar. Então, por exemplo, você está aqui, aí sei lá, você comprou nesse ponto, você saiu no 0 a 0 aqui, o mercado vai, cai e rompe esse fundo. Aí ele vem aqui, faz outra progressão de máximas e testa essa zona. Ah, Rona, isso aqui é uma zona importante, ela tem troca de polaridade, eu vou comprar. Será que você vai comprar? Será que é a melhor opção? Por quê? Porque ele já fez um rompimento de um fundo verdadeiro. Se ele já fez um rompimento de fundo verdadeiro, aqui a gente tem duas premissas. É que isso aqui se torne um movimento lateral e ele fique assim. Ou dois, que ele inverta realmente a tendência. Então, aqui os fundos te geraram duas informações. A primeira era onde você colocaria seu stop loss, tá? E a segunda é quando você pararia de comprar e começaria a vender, tá? Então, cara, isso aqui é game changer, isso aqui vai te ajudar bastante no mercado, tá? Então, bora procurar aqui no índice esses pontos, tá? Então, bora tomar a tendência do dia de ontem, tá? Na realidade, do último pregão, como a principal. Então, ele rompeu essa mínima e está em tendência de baixa a partir desse momento aqui, tá? Beleza, turma, bora lá. Onde é aqui o topo verdadeiro da tendência? O topo verdadeiro é aqui, certo? Concordam comigo? Porque esse topo gerou esse rompimento de mínima aqui, dessa nova mínima. Antes, o topo verdadeiro era esse. Depois que ele fez essa queda, fez esse pullback e rompeu a mínima, aí sim o topo verdadeiro está aqui, tá? Então, topo verdadeiro. Olha só, ele montou uma máxima. Olha que interesse, caralho, que coisa linda. Eu juro que, turma, eu juro que eu não combinei isso aqui, tá? Ó, ele fez um pivôzinho, até funcionou, tudo bem. Ele fez outro pivô aqui. Ah, Rony, olha só, uma progressão de dois topos, na realidade, duas máximas e duas mínimas. Inverteu a tendência? Não, cara, não inverteu a tendência. Porque agora você sabe por quê. Porque ele não passou esse topo. Então, cara, o melhor seria ainda procurar por vendas, tá? Então, bora lá. Aqui, ele falhou esse pivô, que inclusive isso aqui era um ótimo ponto de venda. Eu vendi o índice aqui nesse dia, ó. Olha só a venda aqui, ó, tá vendo a setinha? Mas foi por outros motivos aqui, mas enfim, eu vendi aqui, tá? Então, bora lá. Montou essa máxima, rompeu aqui. Opa. Rompeu aqui essa mínima. Cara, beleza. A partir de agora, o topo verdadeiro é esse. Olha só, fez uma progressão falsa de topos e fundos. Chegou na zona importante, aqui você também poderia procurar por venda. Beleza, vendeu, rompeu. Tá? Rompeu de novo, o topo verdadeiro da tendência é aqui. E aqui ele continuou o resto do dia. Então, ó, até o resto do dia, a tendência ainda era de baixa. Você só deveria estar procurando por vendas, tá? E foi isso aqui o que o mercado fez, tá? Então, melhor exemplo que isso não tem, tá? Então, ótima distinção aqui para você saber quando continuar insistindo nas vendas, quando o mercado está caindo, e saber quando parar de insistir nas vendas. Então, vamos supor que se a partir desse rompimento de mínima, ele fizesse isso, isso e isso aqui. Agora sim, a partir desse ponto, qualquer pullback nessa região tende a funcionar como compra, ele tende a reverter o mercado aqui, tá? Bom, turma, então essa aqui é a distinção entre topos e fundos, tá? E máximas e mínimas, eu acho que é muito importante, tá bom? Eu vou entrar em outro conceito aqui, que é basicamente o que eu falei para vocês, que é estrutura, tá? Para mim, estrutura é o mesmo que pivô. Para mim, estrutura é uma progressão a favor da tendência, vamos supor, de alta de um fundo e dois topos, tá? Então, cara,
vamos supor que a gente estivesse subindo aqui há muito tempo, tá? Ele montou um topo, um fundo e um topo. Isso aqui para mim, tá? É uma estrutura. Se a gente está numa tendência de baixa, a estrutura seria isso aqui, ó. Seria esse fundo, esse topo, ou essa máxima, e esse fundo. Agora sim, isso, na realidade, esse topo e essas duas mínimas aqui. Isso aqui é a estrutura. Renovar a estrutura seria ele montar esse fundo e romper ele aqui também, formando um topo. Então, olha só, a estrutura anterior era essa aqui. Se ele romper essa mínima, a estrutura nova é essa, tá? Então, eu sempre espero renovações de estrutura para entrar a favor de uma tendência, tá? E também para limpar lateralidades. Então, bora supor que você está no mercado meio indefinido, meio lateral aqui. Aí você vai, marca essa máxima. Marca essa mínima. Aí eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados, que é o seguinte: turma, bora esperar ele renovar a estrutura. O que seria renovar a estrutura? Seria ou ele vir para cima, romper e romper esse topo. Então a gente tem, ó, dois topos e um fundo. Isso aqui é renovar a estrutura. Ou ele vir para baixo e fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente tem dois fundos e um topo. Porque a partir dessa renovação, a partir desse momento, eu vou procurar por compras baixas aqui, ó, por compras nessa região. E a partir desse momento, se ele for para baixo, eu vou procurar por vendas aqui nessa região, tá? Eu acredito que tenha sido nesse dia aqui, ó, no índice que eu esperei uma renovação de... Foi aqui, tá? Eu tinha marcado toda essa zona. Ó, trade real, turma, até, tá? Ficou legal porque é trade real. Eu tinha marcado toda essa zona aqui como uma lateralidade a partir desse momento aqui, tá? Ó, eu tava vendo isso aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui do mercado, daqui para a direita, não tinha acontecido ainda, tá? Eu tava olhando isso aqui. O que é que eu falei? Turma, bora esperar uma renovação de estrutura para pensar em vendas aqui, se ele romper para baixo ou para cima para comprar. O que é que foi que ele fez? Ele fez uma mínima, fez uma máxima, fez uma mínima, fez uma máxima. Aqui ele não renovou a estrutura. Então, o que é que foi que eu fiz? Eu alonguei essa lateralidade para cá. A partir desse momento é uma lateralidade mais expandida, tá? Quando ele rompeu aqui essa mínima, agora sim ele renovou a estrutura. Porque ele fez, ó, um fundo ou uma mínima, um topo e agora um fundo. Então, ó, fundo, topo, fundo. Agora ele renovou a estrutura e a partir desse momento eu vou procurar por vendas altas aqui. E olha só o que ele foi. E olha só o que eu fiz na realidade. Vendi aqui nesse ponto, tá? Ó, vendi nesse ponto e saí aqui próximo da mínima do dia, tá? Perfeição, que coisa linda. Então é assim que eu utilizo os conceitos também de topos e fundos verdadeiros, para eu esperar uma renovação de estrutura, tá bom? Turma, isso aqui é o que importa da análise técnica, tá? Para mim, eu poderia estar passando mais coisas aqui para vocês, poderia estar enchendo vocês de obesidade mental sobre figuras gráficas, sobre padrões de candles, sobre, enfim, mas não, tá? Isso aqui é o básico, isso aqui é o que importa. E isso aqui é o que eu acredito que possa ser utilizado para a maioria das estratégias, não importando se você opera AT, se você opera SMC, se você opera Price Action, se você opera fluxo, se você opera macro, enfim. Eu acredito que tudo pode beber dessa base da análise técnica clássica mesmo, tá? Então é isso, turma. Isso aqui foi a parte de análise técnica, desse nivelamento. Vou finalizar e depois já vou começar direto aqui a parte de Price Action.